noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, as pessoas participantes do culto de hoje, aqui na Igreja Luterana de Mafra, também pessoas que nos visitam, né? Acho que tem gente de São Francisco, né? Também participando conosco, São Francisco do Sul, lá depois de Joinville. Sejam bem-vindos aí, família Degenhardt. E outras pessoas também que nos visitam nessa noite, sejam muito bem-vindos. Gostaria de saudá-los neste final de semana em que a igreja no mundo inteiro celebra o Domingo de Ramos, o dia da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, onde foi acolhido com muita alegria pelo povo que louvava a Deus com a entrada de Jesus na cidade. E quero saudar a vocês presentes aqui no culto, como também as pessoas que estarão compartilhando depois, assistindo a filmagem deste culto em algum outro momento desta semana, ou mesmo mais adiante. E como palavra bíblica de saudação, escolhemos um versículo importante para a celebração desta data, né, de Domingo de Ramos, final de semana de Ramos, que é a palavra do profeta Zacarias, no capítulo 9, Zacarias capítulo 9, versículo 9, onde a palavra do Senhor nos diz: alegrem-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele, o rei que Deus enviou para ser o Messias, o Salvador, vem humilde, montado num jumentinho. Quero saudá-los também, lembrando que aqui nos reunimos, também você em sua casa, que estejamos todos reunidos, unidos, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos o primeiro hino, pedindo que Deus abençoe o nosso encontro, o nosso culto, o nosso encontro hoje à noite. Convido para cantarmos o hino 18 do nosso cenário, o hino 18. Sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Os professores também podem chegar na frente. Quem de vocês vai orientar o roteiro ali? Então, para nós relembrar através também dessa cena que as crianças vão representar a entrada de Jesus em Jerusalém. Boa noite a todos. Jesus entra em Jerusalém. Jesus foi para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficava perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante, logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui.
Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Então, os discípulos seguiram. Chegando lá, encontraram tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? E eles responderam: o mestre precisa dele. Então, eles pegaram o jumentinho e levaram a Jesus. Puseram suas capas e ajudaram Jesus a montar. Conforme eles iam passando, o povo estendia os ramos. Alegres e felizes, começaram a seguir a Jesus. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta. E tudo o que tinham visto, eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Essa é a nossa mensagem. Bonito. Crianças podem se posicionar aqui na frente para a bênção agora. Daí a gente vai descer. Cuidado com a saia aí. Estava muito bonito, crianças, a apresentação de vocês, a encenação, exatamente como está na história bíblica. Obrigado às professoras também que se empenharam em preparar com as crianças esse momento especial de encenar o texto bíblico que será trazido hoje também na pregação deste culto. Vamos agradecer a Deus pela vida das nossas crianças e pedir a bênção de Deus para o encontro das crianças também. Obrigado, Jesus, por cada criança que está na tua casa nesta noite, Senhor. Obrigado também pela dedicação, empenho delas em trazer essa encenação sobre a tua entrada, Jesus, na cidade de Jerusalém. Continua, Senhor, abençoando, conduzindo, orientando a vida de cada uma delas, abençoando seus pais, seus avós, seus padrinhos e madrinhas, para que continuem empenhados em trazê-las na tua casa para receberem também no coração delas a tua palavra, a mensagem do teu amor. Assim agradecemos e pedimos a tua bênção para o Ministério do Ensino das professoras, para o encontro das crianças nesta noite, para o nosso encontro de culto também, que tu estejas conosco, Senhor Jesus. Em teu nome nós agradecemos. Amém. Vamos acompanhar as professoras, então. Levar junto o ramo, né? Isso. Quem traz os avisos hoje pode, chegando à frente, em nome do presbitério, os comunicados. Uma boa noite a todos em nome do presbitério. Os avisos são os seguintes: a oferta avulsa de hoje é local. Terá reunião no presbitério no dia 12/4, semana que vem, na terça-feira. Estão todos convidados, o pessoal da diretoria, e se alguém quiser fazer parte, pode estar convidado. Dia 13/4, quarta-feira, o Ásia.
às 14h30. Dia 13 também, quarta-feira, ensaio do coral. Sexta-feira não haverá estudo bíblico, porque é sexta-feira santa. Então todos têm os seus compromissos em casa, ou tem culto em todos os lugares, né? Então não vai ter o estudo bíblico. Sábado, ensino confirmatório normal às 10 horas. Então o próximo culto será sexta-feira santa às 19 horas. Domingo de Páscoa às 8 da manhã. Então sábado, dia 16, não haverá culto, tá, pessoal? Então é sexta-feira santa às 19 e no domingo às 8 horas da manhã. Temos o Orando em Família na secretaria, que é um devocionário a R$20. Se alguém ainda não pegou, está lá à disposição. Então, obrigada, seria isso. Pastor, se tiver mais alguma coisa, eu complemento. Como também pessoas lá de Rio Negro assistem cultos daqui, alguns daqui assistem lá de Rio Negro, a gente sempre avisa quando é data especial como a Páscoa, das celebrações nas duas comunidades. Então, sexta-feira da Paixão, lá em Rio Negro, culto com Santa Ceia, às 9h30 da manhã. Aqui na Vila Nova, sexta-feira da Paixão, culto com Santa Ceia, às 19 horas. Culto de Páscoa, aqui na Vila Nova, domingo, 8 da manhã. E lá em Rio Negro haverá 2 cultos naquela manhã, um culto organizado pelo pessoal do Coral Luterano, às 6 da manhã. Logo após aquele culto das 6 da manhã haverá um café no salão da igreja, de integração com os participantes do culto, e o culto normal de Páscoa em Rio Negro, domingo que vem da Páscoa às 9h30 da manhã, culto normal. Então seria isto, né, os avisos mais próximos de nós. Foi pedido oração por uma pessoa que está fazendo vários exames em função de problemas de saúde, que vai também se encaminhar para uma biópsia do pulmão, né, nos próximos dias. Foi pedido oração, então, pelo Otacir Pedro Lota. Otacir Pedro Lota, nós queremos lembrar em oração, que Deus proteja e conduza a saúde dele, e também que Deus abençoe e conduza também a saúde das nossas famílias, pessoas amigas que estão lutando com doença, com enfermidade, que Deus os alcance com a sua misericórdia e com o seu cuidado. Oremos. Obrigado, Deus, porque podemos nos apegar à Tua Palavra, Senhor, que nos convida a lançar aos Teus cuidados, a lançar em Tuas mãos todas as nossas ansiedades, porque Tu, ó Deus, queres cuidar de nós, Tu estás cuidando de nós. Assim oramos, Senhor, pelo seu Otacir e também outras pessoas que estão enfrentando enfermidades, Senhor, por esses dias, o mesmo tratamento, cirurgia, recuperação, cirurgia, previsão de cirurgia, que Tu estenda o Teu braço de misericórdia, Senhor, de cuidado, de livramento, protegendo, conduzindo, abençoando a vida de cada pessoa, também de seus familiares que estão ao seu redor também, muitas vezes ansiosos com a situação de saúde da pessoa. Assim oramos, Senhor, assim pedimos, assim agradecemos, ó Deus, que Tu tens cuidado de nós, possamos sempre entregar aos Teus cuidados todas as nossas ansiedades. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Convido para cantarmos um hino de louvor a Deus, o hino 623. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação. 623. Grandioso
Convido a vir à frente, as pessoas que estarão cooperando com as leituras bíblicas podem ir chegando à frente. Se puder ficar de pé, convido para que fiquemos de pé durante a leitura da palavra do Senhor. A primeira leitura encontramos na carta Filipenses aos Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 5 e seguintes. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11. Em seguida, anuncio a leitura do Evangelho. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ok, obrigado. E a leitura do Evangelho Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 1 e seguintes. Marcos 11, 1 a 11. Marcos 11, 1 a 11. Passo a ler. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e o deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Até aqui. Ok, obrigado. Bem-aventurado todo aquele e toda aquela que ouve a palavra do Senhor, aguarda e a medita no seu coração e busca viver em obediência aos propósitos do Senhor. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que vem até nós também neste culto, Senhor, que possamos ouvir, Senhor, compreender e praticar a Tua palavra. Assim oramos, pedindo que Teu Espírito Santo haja em nossa mente, em nosso coração, para que possamos com alegria e também com gratidão acolher a Tua palavra em nossos corações. Assim oramos e assim cantamos também neste momento ao Senhor Jesus. Amém. Convido para cantarmos, a comunidade pode assentar-se, o hino 165, um hino que é na verdade uma oração, nos preparando para o momento do ensino da palavra, hino 165.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, reunidos em culto aqui na Igreja Luterana de Mafra. Também o Espírito Santo de Deus esteja com você, que está assistindo este culto num outro momento. Amém. O texto bíblico já foi encenado pelas crianças, na abertura desse culto. O texto bíblico que nos acompanha nesta reflexão também está em Marcos capítulo 11, versículo 1 a 11, e é um relato que aparece em todos os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos relatam sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, justamente no início da Semana da Paixão, no domingo que antecede a Páscoa. E o que aconteceu a partir dali, então, vai ser descrito em outros relatos, durante os cultos desta Semana da Paixão, Sexta-feira da Paixão, Domingo de Páscoa. E com isso, então, nós vamos assimilando melhor qual o sentido da Semana da Paixão, do evento da morte de Cristo na cruz, também da ressurreição de Jesus. E nos chama a atenção nesta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como Jesus encaminhou a sua entrada e como ele foi acolhido na cidade de Jerusalém. Diz lá em Marcos capítulo 11, quando se aproximavam de Jerusalém, Jesus e os seus discípulos, lá do povoado de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, nas proximidades de Jerusalém, enviou Jesus 2 dos seus discípulos para irem até a aldeia e trazerem um jumentinho. Um jumentinho este que Jesus usaria para entrar na cidade. Por que será que Jesus pediu aos discípulos para que fossem até a aldeia e pedissem um jumentinho emprestado? Para cumprir a profecia do profeta Zacarias, que já anunciou há centenas de anos antes da chegada de Jesus. Já o profeta Zacarias já profetizava no capítulo 9 de Zacarias capítulo 9, nos é dito no versículo 9, Zacarias 9: Alegrai-vos, ó filha de Sião, exultai, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Centenas de anos antes da vinda de Jesus, centenas de anos antes da entrada de Jesus em Jerusalém, o profeta Zacarias já anunciara que o Messias, enviado pelo próprio Deus, entraria na cidade montado num jumentinho. Algo estranho, porque normalmente quando entrava uma autoridade numa daquelas cidades lá, que estavam debaixo do Império Romano, um rei entrava com um cortejo todo enfeitado, pessoas bem vestidas. Um rei entrava num cavalo grande, possante, símbolo de poder, de riqueza. E lá vem Jesus, então, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, escolheu um jumentinho como símbolo da humildade, e de que o seu reino não era de poder humano, o seu reino era a visita de Deus, o seu reino é o reino de Deus e não os reinos da terra. Portanto, já nessa entrada de Jesus em Jerusalém, cumprindo o profeta Zacarias, que anunciava como entraria o Messias na cidade, e assim o povo vai acolher a entrada de Jesus montado num jumentinho. Interessante até os detalhes dessa história. E Jesus recomendou para que 2 discípulos fossem na frente, pedisse lá o jumento emprestado e levasse até ele, assim como as crianças ensinaram aqui, exatamente assim. E aí foram lá onde estava exatamente o lugar onde Jesus falou que teria um jumento. Foram lá, estava lá o jumento, o jumentinho, pediram para liberar aquele animal, os donos liberaram, o Senhor precisa dele. Até nisto Deus provê nos mínimos detalhes para que tudo aconteça
em acordo com a palavra de Deus, em fidelidade à palavra de Deus. E assim aconteceu. Pois bem, próximo passo. Depois que o jumentinho ali estava, levaram até Jesus o jumentinho, e ali então do lado de fora da cidade, Jesus então monta no jumentinho e começa a entrar na cidade. E segue-se um grande cortejo. Mateus, Lucas, Marcos relatam que grande multidão seguia Jesus, e a multidão o honrava como se fosse um rei que estava chegando, porque para eles era um rei. Ele seria o novo rei de Israel na cabeça da maioria dos que ali estavam. O novo rei queria subir ao trono de Israel, o novo rei do país, do povo judeu, do povo de Deus. Mas nós vamos ver no decorrer da história que não é bem assim. A compreensão que eles tinham de Messias, de como veria o Messias e qual seria o papel de líder do Messias, será bem diferente daquilo que eles tinham imaginado. Jesus entra na cidade, é aclamado como rei, como Messias que está chegando, cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9. E lá na cidade é recebido com alegria, com festa, com ramos. Montam tipo tapetes com suas roupas, seus casacos, seus mantos, acolhendo a ele como se fosse o novo rei do país. Pois bem, Jesus é tratado aqui com majestade, e se confirma a profecia de Zacarias de que ele, o Messias, o Filho de Deus, seria acolhido como uma realeza, como alguém muito importante que estava entrando na cidade. A multidão assim o acolheu, assim o recebeu, e assim demonstraram honra para com esse Messias que estava chegando, conforme recomendava a palavra de Deus. Pois bem, nós hoje em dia, como acolhemos a visita de Jesus? Jesus foi acolhido por aquele povo com alegria, com festa, honrando, reconhecendo que ele era um enviado de Deus, embora não tinham clareza de qual seria a missão deste enviado de Deus. A visita de Jesus traz alegria. Ele é o príncipe da paz. Ele traz alegria aos nossos corações. Ele traz perdão para os nossos pecados. Ele traz libertação da nossa culpa. Ele, Jesus, o Filho de Deus, veio para demonstrar total amor por mim e por ti. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida em favor dos seus amigos. Ele deu a própria vida, não só em favor dos seus amigos, ele também deu a própria vida em favor daqueles que se julgavam seus inimigos. Essa é a grande diferença entre a morte de Jesus e a morte de todos os heróis da história da humanidade. 99,9% dos heróis dos povos, das nações, deram a vida pelos seus amigos, pelo seu país, pela sua nação. Ele, Jesus, deu a sua própria vida por toda a humanidade, seus amigos, seus inimigos, os que o amavam, os que o odiavam, os que o tratam com indiferença até hoje. O gesto, o sacrifício de Jesus na cruz traz perdão, salvação e também traz alegria. É isso que está estampado na reação desta multidão. Percebam vocês como segue essa narrativa. Lá diz que aqueles que levaram o jumentinho sobre o qual puseram as vestes de Jesus, então Jesus montou naquele jumentinho, e muitos estendiam as suas vestes no caminho, no chão, no caminho, e outros estendiam ramos que haviam sido cortados nos campos, cortados das árvores, ramos e vestes, para acolher o novo rei, o novo Messias. Assim Jesus foi acolhido lá na entrada da cidade de Jerusalém. E assim Jesus quer ser acolhido por nós também, com humildade, com reconhecimento do nosso pecado, com alegria de receber a visita do Salvador. Percebam vocês o que diz logo adiante:
tantos os que iam adiante dele, como os que vinham logo depois dele, todos clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. O que significa essa expressão do hebraico, Hosana? Hosana significa uma oração, de certa forma é um clamor. A palavra, a expressão Hosana é um clamor, é uma oração, na qual as pessoas que clamam Hosana estão dizendo: venha, Senhor, seja bendito o servo do Senhor, Deus seja bem-vindo entre nós. Hosana pode ser traduzido tanto no hebraico como no latim como um clamor, uma oração, através do qual se pede: salva-nos, Senhor. Salva-nos, te imploramos. Salva-nos, Senhor. Hosana nas maiores alturas. Salva-nos, ó tu que habitas nas maiores alturas. Portanto, é uma oração, é um clamor, pedindo salvação, perdão, e que o Deus que habita nas maiores alturas seja favorável ao seu povo, que está clamando, que está cantando, que está orando, que está gritando na entrada de Jerusalém: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor Deus. O reconhecer em Jesus aquele bendito, aquele bem-vindo, aquele abençoado, aquele escolhido pelo próprio Deus, através do qual nós temos acesso à salvação que Deus nos quer proporcionar. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Venha o teu reino, Senhor, venha o reino de Deus sobre nós. Só que na compreensão deles, a vinda do reino de Deus seria estabelecida com um rei que iria governar Israel a partir daquele momento. E quando Jesus entra na cidade, ao invés dele ir para a casa do rei, a casa do governador, a casa da autoridade maior, para começar a ingressar como novo rei, ele vai para o templo. E chegando no templo, ele observa aquele movimento do templo, e observa aquele monte de mercadores vendendo objetos lá na entrada do templo. E Jesus então vai denunciar e vai profetizar que a casa de Deus é casa de oração e não casa de exploração religiosa, de venda de materiais religiosos e assim por diante. Portanto, o próprio Jesus vai começar a fazer uma limpa no templo, para que seja casa de oração e não casa de comércio religioso. Se Jesus viesse hoje e fosse visitar todas as igrejas que estão nos rodeando hoje, qual seria a reação de Jesus? Será que ele ia pegar o reino de novo e pôr a correr os mercadores do templo? Como ele reagiria, o que ele falaria, qual seria a sua postura de limpeza dos templos, se ele visitasse as tantas igrejas que fizeram da religião um comércio, fizeram do evangelho a ideologia da prosperidade? Pois bem, assim o povo acolheu Jesus, assim Jesus observou o que acontecia ao redor do templo, e no dia seguinte ele já entra com o reino na mão e põe a correr os vendilhões do templo. Ele veio para restaurar a casa do Senhor, para nos dar acesso direto a Deus o Pai, para que possamos ter comunhão plena com Deus o Pai, Ele o bendito, o Rei que vem em nome do Senhor. E diz o último versículo: e quando Jesus entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia, junto com os 12. E aí logo em seguida vem a atitude rigorosa de Jesus de purificação do templo, a partir do versículo 15. Queria trazer, gente, esta reflexão para nós hoje, também nós. Nós vivemos numa época em que as pessoas estão mais preocupadas em fazer sucesso.
do que em ter uma vida com relevância. A gente podia dizer que Jesus fez grande sucesso na entrada em Jerusalém, foi aclamado por uma multidão, foi identificado como o Messias, o Salvador, o novo rei, o novo líder do povo. Foi acolhido com muito ibope, muita festa, muita alegria, muita expectativa. E lá estão os ramos que eram usados para saudar os grandes atletas, os grandes reis, os vencedores, acolhidos com ramos, até hoje nas Olimpíadas, né? Simplesmente mantendo a tradição lá das Olimpíadas de Roma, dos romanos do tempo antigo. Até hoje se usa um galho de ramo para coroar os atletas premiados. Isso é uma tradição muito antiga, continua até hoje. Nós vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas está iludida em fazer sucesso. O que é sucesso e o que não é sucesso? Sucesso para o mundo é ter muito dinheiro, sucesso para o mundo é ter muita fama, sucesso para o mundo é fazer e praticar todo tipo de prazer, seja do jeito que for, seja com quem for, mesmo sem amor, mas simplesmente para satisfazer o eu, o ego, a carne. Pois bem, houve um professor que foi trabalhar como capelão numa casa de doentes mentais, um sacerdote, que poderia estar trabalhando como doutor e professor numa das melhores universidades do mundo, Oxford. Ele renunciou ao convite de Oxford para ser capelão entre doentes mentais. E lá serviu muitos anos, vivendo o Evangelho, rodeado de doentes mentais. Aquele sacerdote, solteiro, de um QI altamente reconhecido, até por professores universitários, abriu mão do convite de uma grande universidade e lá estava servindo. Diz ele que quando ele entrou naquele manicômio, naquela casa de doentes mentais, que lá residiam a vida inteira até a morte, um abrigo, um albergue para doentes mentais. Diz ele que quando ele entrou lá, ele era praticamente um desconhecido. Ninguém sabia que ele tinha doutorado, nem entender se falasse que tinha doutorado. Ninguém sabia que ele tinha escrito livros. Se diz ele, nenhum daqueles doentes tinha a capacidade de ler ou entender um dos meus livros. Eu era apenas um entre eles, um servo entre eles, um servo de Jesus, um servo do Evangelho, nada mais do que isso. Diz ele, eu abri mão de todas as minhas credenciais, porque era irrelevante os meus diplomas, as minhas habilidades, as minhas credenciais. Qual era a minha missão naquele lugar? Era simplesmente viver o Evangelho, amando e cuidando daquelas pessoas, nada mais do que isso, amando e cuidando daquelas pessoas. E assim ele o fez por muitos anos. Pois bem, diz ele, quais os grandes enganos da sociedade de hoje em dia? Hoje em dia nós vivemos num clima de secularização. Líderes cristãos também se sentem cada vez menos relevantes e cada vez mais marginalizados na sociedade. Os símbolos cristãos estão sendo expulsos da sociedade, das entidades da sociedade. A palavra, a mensagem dos padres e dos pastores parece ser cada vez mais irrelevante para a grande maioria da população, cada vez mais secularizada, correndo atrás do materialismo e frequentemente se deixando escravizar pelo sexo, escravizar pela ambição, pelo materialismo, pelo tédio, pelo vazio existencial, pelo consumismo. Diz ele, por trás de todas as grandes realizações do nosso tempo, há um profundo sentimento de vazio e desespero no coração de muitas pessoas. Enquanto a eficiência e o controle são grandes aspirações da sociedade, cada vez mais eficiente, cada vez mais metas, cada vez maior produção, cada vez mais vendas. Enquanto isso, a sociedade está cada vez mais doente. As pessoas cada vez mais sofrem de solidão
isolamento, carência de amizade, carência de intimidade, relacionamentos arruinados, tédio, sensação de vazio, depressão, ansiedade, sensação de inutilidade, é o que está presente no coração de bilhões de pessoas no mundo no qual nós vivemos. Você concorda com esse diagnóstico ou não? Não é assim que vive a maioria das pessoas? Diz ele, o romance de um escritor famoso, Bret Easton, cujo título é Menos do que Zero, oferece uma descrição muito boa da pobreza moral e espiritual do tempo no qual nós vivemos. Atrás da fachada de sucesso, de riqueza, de popularidade, de poder, de maneira bastante dramática e muito comovente, se descreve muitas vidas escravizadas pelo vício de um sexo egoísta, consumo de drogas, violência entre as pessoas, abandono dos filhos adolescentes, mesmo entre as famílias mais ricas dos Estados Unidos. Muitos estão se perguntando: há alguém que me ama? Há alguém que se importe comigo? Há alguém que queira ser meu amigo, minha amiga? Há alguém que queira estar comigo quando estou triste? Há alguém que tem ouvidos para ouvir o meu desabafo? Alguém que pode me sustentar e me dar sensação de que sou importante, de que sou relevante para aquela pessoa? Infelizmente, cada vez mais pessoas em nosso mundo se sentem pessoas irrelevantes, e é uma experiência muito sofrida, a solidão e o sentimento de irrelevância, onde a pessoa não se sente amada, cuidada, nem acompanhada por outras pessoas. Por isso, gente, é tão importante lembrar que a visita de Jesus em nossa vida é para preencher o vazio do nosso coração, é para nos trazer perdão e paz, é para nos trazer uma nova alegria, alegria da presença do Reino de Deus em nós, entre nós. Por isso possamos nós, como aquela população daquela época, acolher a visita de Jesus com Hosana, Hosana, salva-nos, Senhor. E assim possamos nós também, em nossa geração, permitir que o Espírito Santo de Deus produza muitos frutos em nossa vida, frutos de amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, tudo aquilo de bom que o Espírito Santo, a visita e a presença de Jesus em nós nos quer proporcionar. Que a paz de Cristo habite em nossos corações e que tenhamos um coração aberto, sempre de novo, para acolher a visita de Jesus, a visita consoladora do Espírito Santo de Deus. Que assim seja na tua vida, na nossa vida. Amém. Oremos. Deus e Pai, a tua palavra nos diz que de tudo quanto devemos guardar, precisamos em primeiro lugar guardar o nosso coração, pois é do coração que brotam as fontes da vida, da fé, da alegria, da esperança, das coisas boas. Por isso, Senhor Jesus, preenche o nosso coração com a tua presença, Senhor, com a tua alegria, com o teu perdão. Preenche o nosso coração com a tua paz. Renova em nossa mente a esperança, a fé, a certeza, Jesus, de que tu nos amas, Senhor. Ninguém nos ama tanto quanto você, Jesus. E assim possamos crer e confiar no teu amor. E nesta semana da paixão, que começa a partir de amanhã, possamos nós seguir os teus caminhos, Senhor, te acompanhar em teu sofrimento, em tua paixão, e compreender sempre mais quanto o teu amor se revelou naquela semana da paixão, o quanto o teu amor se revelou naquela cruz do Calvário. E assim possamos, Senhor, entre os ramos e as palhas da futilidade que nos rodeia, a focar na madeira da tua cruz, Senhor, no madeiro da tua cruz, que é onde encontramos perdão e salvação. Assim pedimos, Espírito Santo de Deus,
Console os nossos corações quando estamos entristecidos. Nos preencha com a Tua companhia, Espírito Santo de Deus, quando estamos solitários. Enxugue a nossa lágrima, Senhor, quando estamos tristes. Dá-nos a orientação da Tua palavra quando estamos confusos. Dá-nos a alegria da comunhão, da amizade de pessoas que são um presente Teu em nossa vida, Senhor. E assim possamos viver a fé e viver a comunhão cristã com alegria, com gratidão, com fé e confiança nos Teus propósitos para a nossa vida. Assim oramos, Senhor, que não tenhamos uma vida apenas preocupada em agradar a pessoas ou fazer sucesso, mas acima de tudo em agradar a Ti, Senhor, e fazer a Tua vontade. É o que nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus, e também Te agradecemos. Abençoe e conduza a nossa vida dentro do Teu propósito, hoje e sempre, Senhor Jesus. Amém. Convido para cantarmos um hino de louvor e gratidão a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. É Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Jesus é o Senhor, amém, aleluia, Jesus é o Senhor, amém, aleluia, Jesus é o Senhor, amém, aleluia, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Como último hino do nosso culto, um hino de bênção, hino 300, Deus vos guarde pelo seu poder. E através deste hino pedimos a bênção, o cuidado de Deus junto a nós, e que Ele esteja a cada dia nos guardando pelo seu poder e através do seu amor. Enquanto cantamos este hino, vamos ter um momento da nossa oferta de gratidão a Deus, oferta de compromisso com a missão da igreja. As pessoas que puderem trazer um envelope, ou mesmo fora do envelope, ou trazem aqui na frente, ou nos assentos aqui mais perto, se alguém tem dificuldade de subir essas escadas aqui na frente dos degraus. Deus nos guarde pelo seu poder.
Convidado para estar na APAI, para celebrar um culto de Semana da Páscoa na APAI, na segunda-feira, às 3 da tarde. Quem vai estar acompanhando os hinos lá com as crianças da APAI, os internos da APAI, os que acompanham esse tratamento lá, a professora Eliane, coordenador do coral aqui da igreja. E é uma experiência diferente do normal, né, ao celebrar um culto junto a um grupo como esse da APAI. Exige, né, criatividade, levar um símbolo bem visível, bem concreto, para que eles possam compreender também, né, o amor de Jesus Cristo para com eles. É assim que o amor de Cristo vem para todos nós, né, também para a turminha da APAI nessa Semana da Paixão e da Páscoa. Vamos ficar de pé para o momento de oração, de intercessão, e logo em seguida a oração do Pai Nosso, e vamos acolher a bênção de Deus. Pai Celeste, nós te pedimos que tu nos conceda o teu Santo Espírito, para que em nossos corações e mentes esteja a iluminação da tua palavra, do teu amor, da tua salvação. Dá-nos lábios, Senhor, que proferem palavras boas, que edificam as pessoas. Dá-nos, Senhor, ouvidos que praticam a misericórdia, sabendo ouvir com paciência, com amor, com compreensão as pessoas que precisam desabafar as suas dores, as suas lutas. E assim pedimos, Senhor Jesus Cristo, que tu possas sempre de novo transformando a nossa vida, a nossa mente, que possamos receber a tua visita sempre de novo, Senhor, e permitir que a tua visita transforme a nossa vida, a nossa família, o nosso testemunho no trabalho, no dia a dia, com nossos colegas, pessoas amigas, também no dia a dia da nossa comunhão de fé com nossos irmãos, a nossa irmandade na fé. Assim pedimos, Senhor Jesus, que possamos agora, também nesses dias da Semana da Paixão, nos dedicar à leitura dos Evangelhos, Senhor, a meditar na Tua Palavra, no Teu amor, no Teu sofrimento em nosso favor, para que seja um tempo também com a marca da comunhão contigo, da busca da inspiração e do consolo na Tua Palavra. Assim oramos, Senhor, também pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Santifica a nossa vida e dá-nos um coração misericordioso para com todos aqueles que convivem conosco. Tudo mais, Senhor, nós colocamos na oração que Tu, Jesus, ensinou, a oração dos filhos e filhas de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, em Ti, o nosso Messias, nosso Rei, nosso Senhor. Assim oramos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a tua saúde, o teu trabalho, o teu convívio com pessoas amigas. Que Deus abençoe o nosso testemunho, a nossa missão cristã, também ao longo da nova semana que começa amanhã. Vamos todos com a paz de Deus, que nos conceda um sono restaurador, uma nova semana abençoada, protegida e conduzida por Deus. Amém. Uma boa noite para todos vocês. Vamos todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.